Hoje você vai aprender o que é a medicina do ambiente com Arlete Menegatti, que é minha super amiga, que fez a medicina do ambiente em 2 apartamentos meus e que muda tudo na sua vida, gente. Então vamos aprender a observar, num primeiro momento, como é que está a sua casa. E isso não depende de dinheiro. Né, Arlete? Bem-vinda, obrigada, minha amiga, por ter vindo de São Paulo até aqui para gravar esse programa e para ensinar as pessoas sobre algo que muita gente acha que é o Feng Shui, né? Que é o Feng Shui, que põe um baguá aqui, põe uma velhinha ali, mas não é isso que a gente vai falar, não. Então, gostaria que você explicasse o que é a medicina do ambiente. Bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, minha grande amiga, para falar de algo tão importante e tão gostoso, né, Simone? A medicina do ambiente, ela estuda a relação entre o ser humano e o espaço que ele vive, o espaço que ele trabalha, porque é fácil compreender que o ser humano, ele atua, ele interfere no ambiente. Mas o que pouca gente tem consciência é que o ambiente, o espaço nos influencia e muito mais do que a gente pode imaginar. A Simone já sabe, né? Já tem uma experiência grande com isso. E são muitos os fatores que influenciam. Então, para a medicina do ambiente, a gente trabalha, ela é multidisciplinar. Então, a gente trabalha com muitas ferramentas, né, Simone? Quando ela falou disso, eu me lembrei. Tem um livro que se chama Casas que Matam, né? Isso mesmo, isso E daí mesmo. a gente fala, oi, casa me mata? Pois é, gente. Pode ser que a casa adoeça, né? Tem casas que realmente prejudicam a nossa vida. Tem gente que fala, puxa, mudei a minha empresa de lugar, aluguei uma casa tão linda, maravilhosa, e depois que eu coloquei a empresa naquele lugar, a empresa começou a ir mal. Ninguém nem imagina que isso pode ter influência realmente do local, né? Muito. Então, quando a gente fala numa casa agradável, num ambiente saudável, nós não estamos falando apenas esteticamente. É claro que é importante, né? A estética, ela é harmoniosa, ela é agradável, mas tem mais fatores, né, que interferem. Então, as energias telúricas, por exemplo, do subsolo, que pode ser um veio d'água que exista naquele terreno, ou algumas redes, rede Hartmann, Cury, enfim, tem várias redes, né? São como que canais de acupuntura do planeta. Então, não que eles sejam prejudiciais, mas são frequências muito fortes para o ser humano. E você não deve passar mais de 4 horas naqueles pontos. Então, alguns locais importantes, como a cama, onde ela está posicionada, uma cadeira, uma poltrona que você trabalhe, que você veja filme, que você fique muitas horas, é muito importante que esteja num ponto neutro da casa. Porque, como eu disse, não é um problema a rede, mas a intensidade dessa frequência, ela acaba desequilibrando e mexendo com o nosso sistema imunológico. Então, o que você tem uma propensão, uma doença que você tem a propensão a ter, ela se desenvolve com mais rapidez e com maior facilidade. Porque nesses pontos o seu sono não fica saudável. Olha que interessante, a gente falando hoje sobre sono, sobre insônia, vai ter muita dica sobre isso. Isso mesmo. E não só, né, aí eu estou falando da energia telúrica, mas todas as imagens que existem no ambiente, elas estão influenciando, ou pela mensagem que ela traz, seja ela de uma maneira inteligível, fácil de se perceber, ou até imagens abstratas. Você já parou na frente de uma tela, de uma imagem, de uma obra de arte, ficou olhando e parou para sentir como é que é quando você olha? Então, o que eu falei, vamos pensar numa tela abstrata, porque quando tem uma imagem é mais fácil de ler, mas uma tela abstrata, para na frente dela e vê o que ela incita em você, né? Qual é a emoção que ela está trazendo, qual a memória que ela está trazendo. E isso vai estar acontecendo com você
Sempre, não que você toda vez que passar em frente a essa tela ou essa escultura, você vai ficar pensando nisso, mas isso já está atuando como frequência e no seu inconsciente também. Então, quando você passa por ela, é como se desse um gatilho, né, nessa frequência. Aí a minha pergunta é, são emoções agradáveis? São saudáveis? São positivas? São memórias positivas? Porque se não for, não é interessante ter essa peça aí. Sim, guarda muitos objetos, pequenos objetos e às vezes tudo amontoado, é muita coisa, né? E daí é a parede vermelha com aquele monte de objeto, com um monte de plantas e com um monte de roupas, tudo misturado, né? Pilhas de coisas, né? Então, a gente já falou sobre isso, é importante colocar, gente, parece que a bagunça é algo ingênuo, né? Algo simples. Numa casa, a bagunça, o significado, se fosse para dizer em uma palavra, qual o significado de bagunça? É confusão. Ou seja, é falta de lucidez. Geralmente, quando uma pessoa tem durante muito tempo, em muitos pontos da casa dela, muita desorganização, muita bagunça, ela provavelmente está numa fase da vida dela que ela está perdida, está confusa, né? Então, o que é interessante na medicina do ambiente? A primeira coisa, a gente faz um diagnóstico, né, da vida da pessoa nesse momento. Então, quais os desafios que ela está vivendo, quais as dificuldades, quais as facilidades. E aí, como existe essa interatuação, né, afeta o outro, após essa leitura, esse diagnóstico, a gente trabalha fora, né, no plano externo, para startar um processo interno na pessoa. Então, se é um momento que ela está com muita dúvida, confusa em algumas coisas, a gente vai trabalhar o que? A organização. E quando você vai organizar, você vai ver quanta coisa que não é necessária, mas e está aí na sua casa. Como eu disse, tudo tem um motivo, é uma manifestação. Não tem um objeto que esteja na sua casa hoje à toa. Tem algo ali. Por que que isso está ali ainda? Então, gente, eu vou pedir para a Arlete agora nos ajudar no quadro Saúde Integral, porque eu quero que ela nos dê dicas sobre como deixar um quarto bem gostoso para a gente dormir bem. Então, se você puder, vai ser muito importante. Então, pega uma caneta e um papel aí e a gente já vem. E no quadro Saúde Integral de hoje, como eu já falei sobre a insônia, nós vamos ter dicas como a medicina do ambiente pode deixar o seu quarto uma delícia para você dormir. Então agora de volta com a Arlete Menegatti, que é especialista em medicina do ambiente, nós vamos falar sobre o quarto, que é um lugar tão importante, né, Arlete? Nós passamos tanto tempo da nossa vida, quase 12 horas por dia, a gente passa dentro de um quarto. Quais as dicas que você pode dar para que um quarto seja como ela mesma fala, um vem em mim? Adoro essa frase. Aquele tapete vem em mim, aquela cama vem em mim, aquele travesseiro, né, que abraça. Como a gente pode melhorar nosso quarto para dormir? É isso mesmo, Simone, porque o sono é de extrema importância. Se a gente não dorme bem, a gente não tem energia para trabalhar, né? A gente fica mais irritadiços, intolerantes. Então, o quarto é algo que a gente dá muita importância na medicina do ambiente. E tem algumas coisas que são fundamentais. Eu vou dar aqui as dicas que são fáceis, né? Que todo mundo em casa pode fazer, que é uma coisa importantíssima, escuro. O quarto tem que ser o mais escuro possível. Isso é simples, né, Simone? Vou falar uma bem importante, que você tenha um band-aid. Band-aid? Vê se a Arlete descobre para quê. Band-aid. Não sei. Não sabe, não gente. Sei. Sabe o ar-condicionado que às vezes você liga e fica aquela luzinha?
Ai, que ótimo! Eu ponho band-aid quando eu viajo. Perfeito. Aquela televisão que quando às vezes eu estou num quarto de hotel e eu não sei onde desliga com internet ou com, sei lá, né, os canais que passam. Eu ponho band-aid, eu levo band-aid, eu ponho para tampar aquela luzinha única, vermelhinha, verdinha. Excelente. Você sabe que aí você entrou num outro item super importante, que é o eletromagnetismo, que tem no quarto e que é muito prejudicial. Então, quando você puder do ar-condicionado, não dá, porque muitas vezes você liga. Mas TV, aparelho de som, tirar da tomada Wi-Fi. Tirar da tomada mesmo. Tirar da tomada mesmo. Aí não vai ter luzinha vermelha, não vai precisar do band-aid da Simone. E principalmente, agora ninguém vai gostar, mas eu preciso falar que é de extrema importância. Não ficar com o celular ligado próximo a você. Porque o celular são ondas eletromagnéticas e são micro-ondas. É extremamente prejudicial e é um estimulante mental fortíssimo. E o que está acontecendo? A maioria está dormindo na cabeceira. Então, o número de tumor cerebral é gigante hoje, só que ninguém fala isso pelo óbvio, né? Gente, tanta coisa legal para a gente falar, mas a Arlete vai vir ao nosso programa com certeza mais vezes. A Arlete é especialista então em medicina do ambiente, também em constelação familiar. Vocês têm aqui as informações da Arlete e também ela dá cursos, não é, que vale a pena você conhecer. Arlete, muito obrigada. Eu que agradeço. E que muitas casas cada vez mais possam ser casas que curam com plantas, né? Ter muitas plantas em casa faz muito bem. Mas ela vai voltar uma outra oportunidade para falar sobre isso. Isso, posso vir para falar de plantas, que eu amo. Nossa, será que pode ter planta no quarto? Já vou deixar essa pergunta para você. Só para ela voltar aqui. Muito obrigada, Tá, parabéns pelo seu trabalho. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada.